Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quem vos saúda neste momento é o seu irmão em Cristo, pastor Davi Donizete da Costa, da cidade de Ribeirão Preto. Glória a Deus. Este é o meu canal Filemon, e eu peço a você para assistir este vídeo até o final. Deixe o seu like, faça o teu comentário. Convido você também para que, se for inscrito neste canal, se inscrevam, nos ajude na manutenção deste canal. Nós estamos estudando as lições do quarto trimestre de 2022, e eu estou usando aqui uma lição, uma revista da editora Betel, e traz aqui o título: A Igreja é o Espírito Santo. Fala sobre a necessidade do avivamento promovido pelo Espírito Santo para os dias atuais. E a lição que nós estamos diante dela nesse momento é a lição número 1, que fala sobre as raízes do pentecostalismo no Brasil. Amém? Glória a Deus. Por que fala raízes do pentecostalismo? Porque a raiz é uma parte interna da plantação que fica abaixo do solo da terra. E através da raiz que a raiz ela colhe toda a nutrição para nutrir os galhos de uma árvore frutífera. Por exemplo, a nutrição dessa árvore ela entra pela raiz. Não tendo nutrição, a árvore poderá não produzir fruto, né? Então, vamos falar da raiz, as raízes do pentecostalismo. O nosso texto áureo diz assim: texto áureo: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo de número 19. E a verdade prática diz: até que Cristo venha, o discípulo de Cristo precisa continuamente buscar renovação e manter-se dependente da ação do Espírito Santo. Por que fala aqui a igreja é o Espírito Santo? Porque a igreja ela é totalmente dependente do Espírito Santo para poder produzir frutos. O nosso texto de referência, que é a leitura bíblica em classe, se encontra no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 16, 17, 18 e depois o versículo 26. Nós nos vamos ler para que o nosso vídeo não fica tão extenso. Glória a Deus. E nós temos aqui uma introdução. Nós temos aqui o primeiro tópico, pentecostalismo. O segundo tópico, movimento pentecostal. E o terceiro tópico, a trajetória do pentecostalismo no Brasil. Glória a Deus. Nós vamos aqui ficar somente com o tópico número 1, tá? Que fala sobre o pentecostalismo. Talvez você poderá indagar, perguntar para alguém, ou você poderá estar indagando para si mesmo:
O que significa pentecostalismo? Pentecostalismo é um movimento do cristianismo. Esse movimento do cristianismo evangélico, que nos traz uma experiência direta e pessoal com o nosso Deus. O pentecostalismo, ele nos traz uma aproximação de Deus através do batismo no Espírito Santo. Aleluia. Então vimos aqui que o comentário que antecede o tópico 1, primeiro nós temos aqui o nosso ponto de partida, que diz que precisamos buscar o Espírito Santo. E antes do primeiro tópico, nós temos aqui um comentário que fala sobre o pentecostalismo. Mas o pentecostalismo, ele tem uma principal particularidade do pentecostalismo, que é a crença no batismo com o Espírito Santo. Nós cremos nessa promessa. Nós cremos no batismo com o Espírito Santo. Nós cremos no batismo do fogo. Aleluia, por isso nós somos pentecostais. E qual que é a evidência de um crente batizado com o Espírito Santo? Quando um crente é batizado com o Espírito Santo, a primeira evidência do batismo do Espírito Santo é falar em outras línguas, né? Quando nós sabemos a qualidade das coisas espirituais, conforme a experiência cristã primitiva no dia do Pentecoste, no relato de primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12, fala sobre ali os dons espirituais. E nós sabemos que o batismo no Espírito Santo ele é conhecido, como nós falamos, em outras línguas. Muito bem. Então nós observamos que o termo pentecostalismo, primeiro tópico 1, subtópico 1, é o primeiro tópico com subtópico ou ponto 1, ok? O termo pentecostalismo. O termo pentecostalismo, nós observamos que esse termo, ele tem uma raiz. E a raiz desse termo pentecostalismo, que é na palavra Pentecoste, que era a segunda entre as três principais festas de Israel. Lá em Levítico, capítulo de número 23, né? Nós observamos que lá fala sobre o Pentecoste. Vou ver se consigo ler aqui para nós termos base naquilo que nós estamos comentando neste vídeo. Glória a Deus. Levítico capítulo 23. Glória a Deus, aleluia. Vamos ver aqui. Aleluia, glória a Deus. Mostrar que o pentecostalismo, ele tem raiz. O pentecostalismo, aqui no capítulo 23, ele se inicia, aqui fala sobre o Pentecoste, que inicia-se no capítulo 23 de Levítico,
e versículo de número 15, né? Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão até o dia seguinte ao 7º sábado, contareis 50 dias, então oferecereis novas ofertas de manjares ao Senhor. Então nós observamos que o pentecostalismo, ele está enraizado aqui no capítulo 23, versículo 15 a seguir de Levítico, que ocorria 50 dias após da Páscoa. E esta festa, de igual modo, era conhecido como a festa das semanas ou a festa das primícias, conforme diz em Êxodo capítulo 34, versículo 22. Nesta festa, os primeiros frutos da grande colheita anual eram oferecida ao Senhor. Foi durante a festa de Pentecoste que os quase 120 discípulos que estavam reunidos no mesmo lugar foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Glória a Deus. Observe só que aqui nesse texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo de 1 a 13, você pode ler esse texto lá, que você vai observar que lá em Jerusalém estava reunido ali cerca de aproximadamente 12 nações estavam reunidas em Jerusalém por causa desse feriado religioso, que era o dia do Pentecoste, a festa das colheitas. Era aquela festividade em que os agricultores tinham deslocado dos seus locais, das suas nações, da sua naturalidade, e tinha ido em Jerusalém para ali fazer a oferenda da colheita, oferecer ali os primeiros frutos. Então nós observamos que ali estava reunido cerca de 12 nações que falavam cada um língua diferente um do outro. E foi nesse dia que a promessa da infusão do Espírito Santo, prometida por Deus, lá em Joel, no capítulo 2, versículo 28, no século 17, antes do nascimento de Jesus, foi feita essa promessa da infusão do Espírito Santo e se cumpriu no dia de Pentecoste, onde eles estavam reunidos no mesmo lugar, quase 120 pessoas. Nós observamos aqui que era, por exemplo, um comentário sobre o bispo Abner Ferreira, que diz que nós somos sabedores que a expressão pentecostalismo procede de um vocábulo que chama Pentecostes, que constitui 50º. É um ênfase teológico e histórico que nos reporta, que nos leva de volta, aos tempos bíblicos e nos faz observar que o Pentecoste era uma festa judaica, que acontecia 50 dias após a festa da Páscoa. Aleluia. Somente para dar uma pincelada aqui nesse texto que é muito profundo, essas lições aqui da editora Bertel, ela é muito profunda. Se nós formos entrar, nós ficamos aqui mais de 2 horas falando só do pentecostalismo. Muito bem. Vamos aqui para o subtópico número 2 do tópico 1, ou melhor, tópico 1.2. Fala sobre movimento pentecostal. Claro que para muitos desconhecido o movimento pentecostal, mas para nós que cremos no pentecostalismo, nós entendemos muito bem o que é
o movimento pentecostal. Observamos que entre os numerosos movimentos de renovação e avivamento que aparecem ao longo dos anos entre os cristãos, destaca-se também por sua abrangência o movimento pentecostal que deu início no século XX, né? A partir desta compreensão, acreditamos que tratar essa temática é de suma importância para os crentes pentecostais, pois o movimento pentecostal tem atestado que a Igreja de Cristo não é um simples ornamento, mas sim é um organismo vivo. Nós possamos ver aqui uma referência em 1 Coríntios, capítulo número 12, capítulo 12, glória a Deus. Aqui no capítulo número 12, versículo 12, diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muito, são um só corpo, assim é Cristo também. Então observamos que a igreja, ela é um organismo vivo, né? Porque ela representa o corpo de Cristo. E o versículo de número 27 diz a seguinte maneira: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então observamos aqui que dentro do movimento pentecostal, a igreja ela é representada não somente como uma organização, mas como um organismo vivo representando o corpo de Cristo, né? Observe só, somos sabedores que a expressão nós observamos aqui que esse movimento, desculpa, deu uma baralhada aqui, que esse movimento que nós mas um organismo vivo, é neste panorama, nesta visão, que uma igreja verdadeiramente pentecostal, ela segue desempenhando universalmente a missão que lhe confiou o Senhor Jesus. Nós estamos cientes de que as Assembleias de Deus no Brasil surgiram como base, né, os princípios do pentecostalismo para pregoar ao mundo que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo e breve voltará para nos levar para a glória celestial, né? Então, alguém comentou numa certa feita que o pentecostalismo é um movimento à procura de uma teologia, como se não estivesse ele radicado à interpretação bíblica e à doutrina cristã, né? Mas as pesquisas sobre o desenvolvimento histórico e teológico das crenças pentecostais têm revelado, né, contudo, uma tradição teológica bem elaborada. Por isso, o pentecostalismo conquanto possua muitas coisas em comum com as outras denominação evangélica, ela apresenta um vivido testemunho da obra do Espírito Santo na vida e na missão da igreja na terra. Aleluia. Vamos lá. Tópico 1.3, a partir de agora. Aqui no ponto 3,
fala sobre o verdadeiro pentecostalismo. E alguém poderia perguntar, mas por que verdadeiro pentecostalismo? Será que existe alguns falsos pentecostalismo? Será que existe algo que não se compete ao verdadeiro pentecostalismo? Queridos, a Bíblia Sagrada, ela constitui uma sólida evidência sobre o verdadeiro pentecostalismo. E lendo este texto, nós vamos encontrar, nós pentecostais, nós somos reconhecidos por nossos relacionamentos, nossa experiência com a manifestação do Espírito Santo sobre a nossa vida. Assim, precisamos estas manifestações através dos seus dons, e mostra como a glossolalia, as profecias, as curas e as diferentes operações de maravilhas. Nós, do Ministério de Madureira, entendemos que a Bíblia, em sua construção narrativa, ela deve ser a única regra de fé, sendo aceita como a inspirada e inerente palavra de Deus. Amém? Então nós observamos aqui que os membros, pastores e ensinadores do movimento pentecostal no Brasil e no mundo, primeiramente acreditam e se comprometem com a fé pentecostal. Nós somos pastores comprometidos com a fé pentecostal e vamos ensinar para a igreja onde nós congregamos e administramos a palavra. Nós vamos ensinar sobre o Pentecoste. Glória a Deus. Mas o intelecto reivindica a apresentação do entendimento, que eles creem, ensinam e pregam, mas essa compreensão deve estar conceituada, produzida, conhecida e entendida entre o povo pentecostal. Historicamente, mediante a interpretação e aplicação das Escrituras Sagradas sobre a perspectiva do pensamento e corrente teológica. E aqui nós encerramos, concernente o pentecostalismo, Aleluia. Muito bem, eu ensinei neste vídeo a principal particularidade do pentecostalismo. É a crença no batismo com o Espírito Santo, com evidência inicial de falar em outras línguas, bem como na atualidade dos dons espirituais. Muito bem. Glória a Deus. Eu quero aqui estar encerrando esse vídeo aula nesse momento, e ainda faço a recomendação para você, Nós estamos estudando aqui na lição de jovem adulto da editora Betel, faz parte da Assembleia de Deus de Madureira, e estamos aqui na primeira lição. Eu gravei esse vídeo somente do primeiro tópico, e eu recomendo para você se inscreva no meu canal, por favor. Se você sentir por Deus, se inscreva aí nesse canal, assista essa aula, nesse vídeo, mas não falte na escola bíblica dominical, a nossa escola bíblica, que será realizada na sexta-feira a partir
das 19h30 aqui no Jardim Ara, na Adebras do Jardim Ara, na rua Almiro Barbosa, número 600, na direção do pastor Manuel Trindade e da pastora Marta. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.